Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura da Bíblia 365. Hoje vamos continuar no dia 11 de maio, que é o dia 131. Lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel capítulo 10, versículo de 1 até o capítulo 11, versículo 15. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: Faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel. Sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisão de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: que farei para encontrar meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá-Loim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo no lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Neste momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Em seguida, vá a Gilgal, adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar o holocausto e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias até eu chegar e lhe dar as instruções. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for seu pai? Essa é a origem do ditado: acaso Saul também é profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar mais alto, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo: onde vocês estavam? Saul respondeu: saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos a Samuel para perguntar onde elas estavam. E o que foi que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Disse que as jumentas já haviam sido encontradas, respondeu Saul. Contudo, não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor, em Mispá. Disse ele aos israelitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram seu Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor de acordo com suas tribos e seus clãs. Então, Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim. E a família de Matre foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando procuraram, porém, não o encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: ele já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros.
Samuel disse ao povo: Este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: Viva o rei! Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei. Escolheu-os num rolo e o colocou diante do Senhor. Depois mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam. Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes, mas Saul não lhes deu atenção. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes de Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: Façam um trabalho conosco e o serviremos. Então Naás disse: Está bem, mas só com uma condição: arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo o Israel. As autoridades de Jabes pediram: Dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes de Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo, perguntou: O que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou um mensageiro para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: Isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul se reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade, com o seguinte aviso: Salvaremos vocês amanhã antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram a seus inimigos: Amanhã nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes de amanhecer, Saul chegou com seu exército dividido em 3 destacamentos, atacou os amonitas de surpresa e, na hora mais quente do dia, já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita dispersou, de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: Onde estão aqueles que perguntaram por que Saul deveria governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu: Ninguém será morto, pois neste dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos todos a Gilgal, renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal, e numa cerimônia solene diante do Senhor proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas muitos se alegraram. E agora em João, capítulo 6, versículo de 43 a 71. Jesus, porém, respondeu: Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade: quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então
Os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntava. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Mas quem come minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram: Sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: Isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana, não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Agora em Salmos, capítulo 107, versículo de 1 a 43. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou? Proclamem em voz alta. Contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto perdidos e sem lar. Famintos e sedentos, chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro a uma cidade onde pudesse morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas. Presos com as algemas de ferro do sofrimento, rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiram nem pensar em comer e estavam à porta da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifício de ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram todas as ondas. Seus navios eram lançados aos céus
Depois desciam as profundezas. Foram tomados de pavor, cambaleavam e tropeçavam, como bêbados, e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e ele os levou ao porto em segurança. Que louvem o Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que ele fez pela humanidade. Que o exaltem em público diante da comunidade e dos líderes do povo. Ele transforma os rios em desertos e fontes de água em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil, por causa da perversidade de seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, eles os abençoam. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas, quando diminuem em número e empobrecem, por causa da opressão, da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre seus príncipes e os faz vagar no deserto sem caminhos. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelhas. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. E em Provérbios, capítulo 15, versículo de 1 a 3. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Até amanhã, no dia 12 de maio.